Olá, meu nome é Eder, faço o curso de Sistema de Informações na UENG. Estou aqui para falar um pouquinho do que eu aprendi no curso Organizações e Arquiteturas de Computador. O primeiro bimestre foi interessante, porque aprendi as conversões binário, decimal, hexadecimal. E o chave mesmo que eu achei mais interessante foi a tabela AX, que ela é usada para representar o texto de um computador ou outros meios de comunicações. Por que é interessante? Porque, cada letra teclado, tecla do teclado, como é que o computador entende isso? Através do 0 e 1, certo? Foi também interessante nós escrever. Tem um texto, tem umas palavras lá e você consegue fazer elas no hexadecimal, que é no 0 e 1. Achei muito interessante, porém, servi nisso, não pus na prova, mas estudei ela para conseguir fazer a prova certinho, porque são várias letras, o alfabeto, tanto com minúsculo como maiúsculo, fora os caracteres especiais, porém, não caiu na prova, mas também foi bacana, eu consegui entender e achei muito legal essa tabela. Vamos lá. Também agora, parte de computadores, sobre os componentes do computador. Para um computador funcionar, precisa de vários componentes básicos, que são placa-mãe, que é a parte central do computador, né? E nelas estão alocados vários componentes delas, como interno, componentes internos, como a entrada de dados e saída de dados. Temos também o monitor. O monitor é um componente para saída de dados, onde você vai ter seu visual bonitinho lá. E hoje em dia temos monitor como entrada de dados, que é o famoso monitor touchscreen. Também temos o teclado, que é entrada de dados. Temos também as memórias, memória principal, a famosa memória RAM. Ela é uma memória que ela só grava as informações dentro dela no momento que o computador está ligado. No momento que o computador desligado, é apagado automaticamente todos os arquivos gravados na memória. Essa é a memória RAM. Temos também a memória ROM. O que é a memória ROM? Aquela memória que não pode ser alterada e nem apagada. Ela vem, todas as informações dela vêm gravadas de fábrica pelo de fábrica. Um exemplo mesmo é a BIOS. Que nela você não consegue fazer nenhuma alteração nem nada, apagar nem nada. Temos também o HD, o famoso disco rígido. Nele é uma memória gigantesca, onde você pode armazenar vários arquivos dentro dele, onde você pode estar desligando o computador e seus arquivos vão estar armazenados. Porém, você pode dar uma olhada que ele é muito barato pela quantidade de memórias. Por quê? Uma memória de 1 GB custa lá seus R$200. Um disco rígido de 300 e tantos gigas custa R$200. Então, o HD ele tem mais memória, porém ele é mais barato. Também tem outros meios de outros componentes aí para outras memórias, né, no caso. Temos o antigo, que é o disquete. Temos o pendrive, atualmente o pendrive, cartão USB, cartão de memória lá, eu esqueci o nome dele agora. Cartão de memória. Dentre outros que estão inventando, futuramente vai ter várias coisas, né? Porque a tendência é só evoluir e diminuir o tracking de armazenamento. Temos também a memória cache. Essa memória cache fica dentro do processador. E essa memória cache foi criada como artifício, incorporando-se ao computador uma pequena porção de memória, localizada, igual eu falei, dentro do processador. Ela funciona como um espelho da parte de um MPOP. Não peguei a coisa do slide, mas é só esse MPOP que vem na minha cabeça.
Vamos ver. Também tem as memórias auxiliares, que ela resolve o problema de armazenamento de uma grande quantidade de informações. A capacidade de memória principal é limitada pelo seu relativo alto custo. Enquanto as memórias auxiliares têm maior capacidade e menor custo, portanto, o custo por byte armazenado é bem menor. Também temos os registradores. Eles são voláteis e depende de estar energizado para manter seus conteúdos armazenados. E também ele é considerado a memória mais rápida do computador. Também temos o barramento. O que é um barramento? Barramento praticamente é todos os componentes de um computador. Como processador, memória, placa de vídeo, diversos outros. Eles são todos conectados à placa-mãe a partir do que é chamado barramento. Se entrar em termos técnicos, ele é o encaixe de cada peça precisa para o funcionamento corretamente. Então isso é o famoso barramento. Então vamos falar um pouquinho de barramento de memórias, que são características pequenas, eles operam em alta velocidade, são em geral conectados diretamente à CPU, para maximizar a largura da banda entre memórias. Temos também a placa de rede, que a placa de rede permite que os computadores comuniquem entre si através da rede. A sua função é controlar todos os envios e recepções de dados através da rede. Cada arquitetura de rede exige um tipo específico de placa de rede, sendo uma arquitetura mais comum a rede em anel Token RIC ou tipo Ethernet. Também temos a placa de vídeo. A placa de vídeo é muito usada para games e também, como lá no meu serviço, usa para melhor resolução, para melhorar a parte de resolução. Como também temos aí Full HD, 4K, então precisamos de uma placa de vídeo para ajudar. Como também ela vem uma memória, precisamos dela para nós jogar uns gamezinhos aí bom até, para melhorar, para ajudar o nosso computador a processar o game um pouquinho mais rápido, né? Porque senão o computador já começa a ficar dando pau. Agora, vou falar também um pouquinho da RISC. Tem como principal objetivo simplificar as instruções de modo que elas possam ser executadas de forma mais rápida. Basicamente, todo conjunto de instruções lançadas em 82 tem sido RISC, ou algumas combinações entre RISC e SIG. O RISC tem seu processador baseado na computação de conjunto de instruções reduzidas, sendo assim, não contém microprogramação. As instruções são executadas diretamente pelo hardware. É adotado para os processadores de videogames modernos, que proporcionam um hardware extremamente dedicado somente à execução de jogos, tornando-se muito mais rápido em relação aos microcomputadores com mais recursos, embora com o processador x86. As máquinas RISC utilizam o registro UCP, que é a Unidade Central de Processamento, para armazenar parâmetros e variáveis em chamadas de rotinas e funções. Já as máquinas CISC usam mais memórias para a tarefa. Uma grande quantidade de modos de endereçamento às instruções aumenta o seu tempo de execução. Então, para nós concluir isso, o CISC executa instruções complexas e o RISC divide as instruções complexas em instruções simples, do mesmo tamanho e facilitando suas execuções, e de forma mais rápida que o CISC. E para finalizar, o que eu aprendi na arquiteturas de organizações, que foi um pouco que eu falei, foi bem bacana, porque ajuda bastante o conhecimento do computador, para mim como é que eu posso estar operando a parte técnica do computador, o que faz cada componente dele.
para mim ter uma facilidade no acesso. Porque o que adianta eu mexer no computador, arrumar um computador, eu não sei o que os componentes dele faz. Puf, deu um pau, deu um apito aí. Como você ligou o computador, ele apitou. Opa, memória. Não tá dando sinal de vídeo. Pô, vários recursos. Pode ser fonte, pode ser memória, pode ser placa de vídeo. Entre X coisas. Então foi até bom esse estudo de organizações para ter um conhecimento melhor do computador. Porque senão. E também um conhecimento de como o computador entende as coisas que nós digita, que nós faz, porque nossa linguagem é de um jeito, a linguagem do computador é binária, a linguagem de máquina, que é o 0 e 1. Foi até muito bacana entender como é que o computador entende o que nós faz. Então é isso, Vinícius. Um abraço, te aguardo aí em programação 2, muito bacana, passei em programação 1, em questão de forms, essas coisas em Java, não sei se vai continuar Java na sua matéria, e sistema operacional. Estamos aí até o próximo período. Um abraço.